E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Esse é um vídeo que vai ficar só para membros. É um vídeo que eu quero compartilhar muitas intimidades. Talvez eu me emocione muito. Eu tô muito triste porque eu desenvolvi uma habilidade em realmente dar verbo a dificuldades que são muito misteriosas e muito enigmáticas. Eu iniciei um trabalho aqui com vocês no aspecto de comunicador, trazendo várias reflexões ao primado da abstinência, né, da dependência química, a adicção, o alcoolismo, o vício, as migrações, a importância em entender os sentimentos, buscar as raízes, né, os núcleos duros, entender que cada um tem uma digital, então cada um funciona de um jeito. Mas eu tô vivendo grandes dificuldades. Eu tô constantemente lutando, né, contra o aspecto da depressão, da ideação suicida. E por mais que eu transpareça uma série de intimidades e particularidades, eu não revelo as minhas grandes dificuldades, né? Eu até coloco elas como o assunto da paternidade, a relação do vício também, mas é que a relação do vício, ela entra numa esfera diferente, devido ao tempo, né? 12 anos sem uso de álcool e drogas, mas eu começo a entender algumas coisas diferentes também. Então hoje a minha grande dificuldade é que infelizmente eu sinto como se eu estivesse chegando no fim da linha. A sensação que eu tenho é que eu não vou conseguir. E a minha maior dor é porque eu não consigo entender por que eu comecei esse trabalho. A relação em me expor, ela é realmente dicotômica, porque me coloca numa posição onde eu vivo de uma forma sobrecarregada, uma necessidade em estar bem ou compartilhar as grandes esperanças em vencer o vício, o suicídio, a depressão. Mas é como eu sempre falo, eu sendo um objeto de estudo, eu vivo todas essas coisas. Eu tive algumas conversas com algumas pessoas, pessoas do meu círculo, né, de convívio. Uma delas é uma ex-namorada minha. E eu disse a ela, né, que a sensação que eu tenho é em ser sempre insuficiente. O ponto, talvez, é que eu não estou conseguindo viver todas as coisas boas que eu tenho e todas as oportunidades. Existe uma carga de fator energético, mesmo que seja super subjetivo, mas é tão real como a vida terrena, mundana, material, carnal. E esse é o grande mistério da existência, né? Eu não sei até que ponto eu
condicionei essa minha refração egóica, proclamando, dizendo, traduzindo, desconstruindo, desfragmentando uma série de valores, né, princípios, entendimentos e compreensões junto à realidade da existência em si, né? São tantos tópicos, tantas coisas já compartilhadas aqui. E a minha problemática, ela volta sempre no mesmo ponto. Começando pela vergonha, né? E estar aqui realmente chorando e sem entender o porquê que eu não consigo ficar sem fazer esses conteúdos. É como se a vida gritasse pra mim pra que eu expusesse. Nem sei se é assim que fala. Mas é como se a vida, ela não me deixasse quieto enquanto eu não exponha o nível de dificuldade que é para algumas pessoas semelhantes a mim viver há 12 anos, quando eu comecei o meu processo de ficar sem usar álcool e drogas, eu fui tão duro comigo, tão firme, e foi tão sofrido. E naquele momento a minha grande dor era porque eu não conseguia ser um pai para minha filha. E não consegui ser. E dentro de todas essas coisas eu ainda consegui viver uma série de amores, compreensões mais amplas, o entendimento que eu tive com a mãe da minha filha, a ajuda da minha mãe, porque eu morava com ela, em momentos em que eu tava tendo surtos, crises de abstinência, de fissura, uma confusão dissimulada em espectros esquizofrênicos ou mediúnicos, sem conseguir ficar com a minha filha, que seria uma das coisas mais leves, plenas. Obviamente eu vivi muitos momentos amorosos, muitas presenças, muita qualidade, mas que inabilidade em viver uma coisa tão afetiva, que só nos pede carinho, conexão, amor. E a vida se desenrolou de uma forma onde hoje sim eu vivo o presente, mesmo ela estando fora do país. Mas eu vejo que a história se repete, porque hoje com meu filho muita coisa tá diferente, eu melhorei muito. Mas no fundo não é que eu melhorei, eu só desenvolvi habilidades em estar um pouco melhor nas situações. Porque internamente eu continuo com as mesmas questões. E o mais frustrante nisso tudo é que realmente quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais eu consiga ressignificar as coisas, elas não entram numa realidade de cura. São processos de cura, mas dentro de uma relação cíclica, eles sempre voltam nas mesmas dificuldades. E hoje a minha grande dor é porque eu não consigo ser suficiente em nada. Eu comecei a escrever um novo caderno, que são as formas que eu encontro em poder me enxergar, e uma tentativa frustrada em tentar deixar alguma coisa
pro meu filho, pra minha filha, que possa confortá-los caso eu não esteja aqui. E eu acabei escrevendo uma coisa que foi muito interessante. Eu não lembro agora como eu destrinchei o assunto, mas eu disse que a minha expansão sensitiva, emocional, mediúnica, esquizofrênica, não importa, adicta, ela é muito grande e o que eu demando da vida, da existência, é muito grande. E no fundo eu não consigo manter nada, eu não consigo sustentar nada. E eu consumo tudo que há. Se não tem álcool e droga, eu consumo a mim mesmo como um objeto de estudo. E a relação que eu trouxe lá era mais ou menos isso, é que eu demando tanto para existir que o meu consumo é insaciável. E eu consegui, né, sintetizar uma série de vias explicativas, tanto que pessoas se identificam, não único e exclusivamente ao aspecto do uso em álcool e drogas, mas da vida em si, ou do sentimento. E eu apenas tenho ido. Acabo me colocando como um profissional que trabalha em cima do vício em álcool e drogas. Me formei, né? Busco mais estudos, mais formações, mais aprimoramentos. E eu acabei criando uma linguagem, um entendimento que é um pouco diferente do que tem no aspecto de álcool e drogas. E eu me pergunto constantemente se de repente o que eu estou fazendo não é errado. Porque esses níveis de reflexões, eles são sufocantes. Os protocolos, que inclusive são os protocolos que eu vivi, né? Uma abstração bruta, frequência e grupo de 12 passos todo dia, havendo necessidade, o uso de medicamento, trabalhos terapêuticos, psiquiátricos, diversas outras áreas, né, que precisam ser estimuladas, a necessidade de uma internação. Não é à toa que exista há tanto tempo assim, porque é um assunto que talvez não permita tanta filosofia como eu faço. Então eu tenho questionado se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Só que a grande dor é que junto aos meus familiares, amigos, mas principalmente ao meu filho, muitas vezes eu não consigo simplesmente ser. E eu venho aqui, verbalizo, compartilho e faço uma série de coisas. E as pessoas em volta pensam: nossa, tudo bem que hoje eu tô chorando, então fica um pouco mais preocupante, sensível, né? Mas muitas vezes eu consigo fazer isso de uma forma até mesmo serena. Lúcido eu estou, obviamente, né? Então fica difícil para as pessoas, às vezes, entender de fora que eu tô sofrendo pra caralho, velho.
O comum, né? Que inclusive é o comum que eu já vivi, é ter um lapso, se transformar numa recaída e uma volta ao uso. Tirar a vida, morrer usando, começar a perder tudo, ficar deprimido. As pessoas hoje vivem de uma forma deprimida, com diversos tipos de crises. E às vezes parece que eu não tenho essas coisas, porque eu funciono. Hoje é segunda. Nesse final de semana, minha avó teve um infarto leve. Foi Dia das Mães. E uma série de coisas mudaram, né? E aí eu precisava dormir e descansar, porque eu fiquei em estado real, né, de pânico, ansiedade. Eu tô com muito medo do futuro, muito medo, muita preocupação. A preocupação no aspecto de eu ser uma pessoa com infinitas qualidades positivas, sabe, uma destreza de comportamento social, uma compreensão dos sentimentos, uma compreensão da vida, mas uma inabilidade insuficiente em existir de uma forma prática e simples, no aspecto em ter uma dinâmica terapêutica. Aí ontem eu não queria acordar, tá ligado? E é muito ruim viver assim. Quando eu falo as coisas, né, com todos os vídeos que tem aqui, às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não acreditam de fato que eu tenha vivido ou que eu viva algumas coisas como eu represento, né? Quando eu falo que eu passei um ano no chão, em posição fetal, tremendo pra não usar, é verdade, cara. E o pior disso é que eu tô vivendo, talvez, os mesmos níveis de frustração. Hoje não tem o aspecto de fissura em uso, nem mesmo crise de abstinência. Tem pensamentos e vontades. Então mostra que tá melhor do que antes, né? Mas essa sensação em acordar e não querer que a vida comece, eu também vivi por muito tempo e eu tô vivendo assim de um tempo pra cá, sabe? E talvez eu só esteja me permitindo sofrer um pouco mais agora porque aparentemente uma grande dificuldade na qual eu estava numa necessidade em estar realmente bem, parece que vai fluir melhor. Então é como se agora eu pudesse sofrer um pouco diferente da forma que eu sofri até então. Mas ontem eu tinha que lavar roupa, tirar a roupa do varal, lavar a louça, comer, né? Arrumar o quarto, fazer algumas atualizações nas minhas frentes de trabalho. E eu fiz tudo. Eu faço tudo. Eu faço tudo o que precisa ser feito. Então a sensação que eu tenho é como se eu estivesse burlando um, um cenário em que o final do filme seria tão somente eu entrar numa depressão profunda, voltar a usar droga, né? Numa via de desespero.
Ou o pior deles, tirar a minha vida, né? Eu tô na casa do meu amigo, na casa que eu já morei. Porque a gente tá trocando ajuda, né, pra se melhorar. Ele perdeu a mãe há um mês, o pai há 6 meses, passou uma série de dificuldades. Já fiz vídeo sobre isso. E agora quem tá com dificuldade sou eu. Na verdade, eu tô com dificuldade há muito tempo. Nem eu sei como eu engano todos esses efeitos anulativos da existência, cara. Só que o meu grande medo tá em decepcionar o meu filho, minha filha, vocês também, meus pais. Eu sei que é difícil de entender e de acreditar. Eu sei que é difícil, cara. Mas isso que eu tô externalizando é um momento muito mais profundo, onde pessoas que nem chegaram nesse ponto já tiraram sua vida, voltaram a usar e morreram. Foram presas, internadas compulsoriamente. E eu não tô querendo dizer que, eu sou super foda. Não, cara, eu tô cheio de erro, cheio de falha, mano. Eu não tô mais suportando as minhas falhas, cara. Como essa. Trabalhar vício é um mistério tão grande. Existem tantas possíveis verdades e todas podem estar certas ou erradas, né? Eu venho de uma escola onde a máxima é não ter lapso, recaída e volta ao uso. E é interessante porque eu acredito nisso, né? E assim estou. Já em outras escolas, entendem o lapso ser algo que não afete o processo de recuperação. Nem mesmo uma recaída, às vezes, né? O problema está na volta ao uso, porque a volta ao uso, ela tem um aspecto onde você retoma, né? Todos os comportamentos destrutivos. Sem contar os efeitos danosos, né? A si, na qualidade psíquica, sentimental, física, né? Mas existem alguns tipos de pessoas que habitam períodos, né? Sem uso e alguns usando e seguem a vida. É muito delicado quando a gente tenta falar sobre vício em álcool e drogas ou qualquer vício determinante e as suas qualidades migratórias, porque elas estão sempre conversando com os aspectos da vida, da existência, né? E a minha grande frustração é que, por mais que tenha uma grande importância viver sem o uso de álcool e drogas, eu não consigo desfrutar
os prazeres de outras coisas, né? Refletindo essa minha jornada de 12 anos, por mais que eu tenha, né, registros em momentos felizes e de grandes conquistas, esse trabalho mesmo que eu tô fazendo é uma vida onde eu fui insuficiente no meu casamento, devido às minhas naturezas falhas, mesmo em reconhecimento, mesmo trabalhando, mesmo fazendo análise, mesmo buscando profissionais complementares em áreas específicas, como por exemplo um trabalho terapêutico em sexologia que eu fiz, né? Até mesmo um trabalho pontual com psicofármacos, acompanhado por um psiquiatra. Eu sempre faço, né? E não vai. E o que seria ir? Talvez eu esteja indo e não desfrute, né? Eu já falei isso algumas vezes pros meus pais, que infelizmente são talvez as pessoas que mais sofram, né, comigo, principalmente o meu pai, que hoje tá comigo, né? Assim como minha mãe esteve no começo da minha recuperação, de uma forma muito amorosa, onde inclusive eu, por todas as naturezas falhas, culpava ela por todas as desgraças, olhava para ela com ódio e ela pacientemente entendendo que eu estava no processo, me ajudando com a minha filha. Mas a minha dicotômica verdade em existir, pois quando eu não estou nos meus estados de frustração, de angústia, de desespero, de medo, rejeição, abandono, negação, humilhação, etc., eu consigo viver a vida com muito prazer. Mas desde criança, eu digo, eu mostro, eu me comporto numa tentativa desesperada para quem tá comigo, dizendo: cara, eu não tô conseguindo, não tá indo, eu tô mal. E muitas coisas aconteceram ao longo da vida, obviamente, né? E somente quando somos pai e mãe conseguimos entender que os nossos pais, né, dentro de vários tipos de verdades, jamais fariam algo pensando em foder os seus filhos. Mas eu passei por diversas questões que contribuíram, inclusive, à não percepção da minha sensibilidade. E eu tive que descobrir tudo isso por mim mesmo. Eu acho que assim são todos, né? Mas o problema são para as pessoas semelhantes a mim, onde também somos todos, dentro destes todos, que não conseguem verbalizar ou reciclar a sua própria engenharia em existir. E eu estou dizendo tudo isso porque o que eu disse, né, foi algo muito parecido com o que eu estou vivendo hoje. Eu precisei ficar completamente drogado para mostrar que eu não estava bem. Porque eu sempre me comportei bem em casa, eu sempre preservei o ambiente, né? Mesmo super drogado. E aí quando eu disse, até foi uma surpresa, porque os meus comportamentos, eles nunca foram agressivos, ao extremo, talvez verbais, né? Ou fisionomia.
E hoje o que eu tô vivendo é algo muito semelhante. Eu estou dizendo, eu não estou bem. Eu estou dizendo, eu estou sofrendo. Eu estou lutando contra uma depressão sem estar em depressão. Eu estou lutando com a arquitetura suicida sem fazer. E eu vou subir, que meu amigo chegou para terminar o vídeo. Ai, ai. E dentro de todas essas coisas que eu tenho dito, existe também uma relação muito cruzada e muito difícil, porque quem tá comigo não sabe muito como ajudar. É uma coisa que eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer, né? Esse é o quarto que eu já fiquei e que me remete uma série de sentimentos. Eu vim pra cá quando eu saí de casa com a separação. São tantas histórias misturadas com tanto amor e tanta dificuldade. Eu fico triste porque as compreensões e as dinâmicas do mundo, elas são muito duras, cara. Elas não são possíveis para as pessoas que são talvez mais frágeis e mais sensíveis. Eu construí uma série de cascas em mim, um corpo todo tatuado, um domínio tático de artes marciais, conhecimento infinito de aspecto subjetivo, espiritual, energético, místico, esotérico, conhecimentos científicos, medicinais, psicológicos, psicanalíticos, filosóficos, antroposóficos. Eu me muni com tantas coisas para poder explicar o que não se explica. Para sabotar um triste fim, talvez, no qual eu estou lutando para não viver, de abandono a mim mesmo e à vida, e aos meus filhos, que é onde mais me parte o coração, no aspecto de impotência, de fraqueza, de vergonha. E esse vídeo que eu faço hoje para vocês, só para membros, é para deixar o registro, para caso algo aconteça, o caso algo aconteça que eu digo é perder todas as estruturas, o ânimo, não conseguir mais fazer as coisas. Hoje eu já como muitas vezes sem apetite. Eu consigo fazer as coisas que precisam ser feitas. Só que são coisas que não pagam conta, não estruturam um ambiente. São só coisas para que eu não pare, e isso não tem valor, cara. Porque a vida não pode parar para mim. Enquanto falo, pessoas inundadas no Rio Grande do Sul. Guerras que não acabam e só se transformam por regiões. Há mais de um ano. Na Ucrânia. Uma pobreza. Na África.
Essas coisas, elas são tão reais, tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas. O que me deixa mais envergonhado por estar aqui com uma saúde perfeita, mobilidade, mesmo que não pareça, sanidade. Mas sofrendo de uma forma que nunca mudou. Nunca. Em nenhum momento ela mudou. Em nenhum momento. Por mais que haja, conhecimento, domínio, destreza, em diversos níveis de técnicas, dinâmicas, conhecimentos de fator psicológico, psicanalítico, eu não consegui ainda virar a chave para o outro lado. Ela bate e volta, bate e volta. Então esse vídeo que vai ficar só para membro, como alguns que eu já tenho feito, que inclusive estão abertos, é um apego numa mensagem de alguém que está tentando. Porque eu continuo falhando em alguma área. Ou talvez eu nunca consiga fazer uma reparação a mim mesmo. Certamente eu não voltarei a usar droga, nem álcool. Usarei como bengala algumas migrações, VAP, sexo. Também não vou tirar minha vida. E não vou ficar deprimido. Mas se as coisas começarem a travar, essas coisas podem acontecer. Eu sei que elas são mais fortes do que eu. E eu disse tudo isso porque, obviamente, a vida é do presente para o futuro. Mas se um futuro não traz melhorias, é muito difícil satisfazer, Porque fica um presente em cima de muita dificuldade, mesmo habitando numa série de conscientizações e aceitações e práticas e disciplinas, mas sempre enroscado, versus um passado onde eu perdi coisas maravilhosas, relacionamentos maravilhosos, casamento, empresas, estudos. E o meu maior medo é perder a paternidade por uma impotência. Uma impotência onde eu verbalizo, talvez impotências que muitas pessoas têm. Mas não buscam mudar. Ou talvez não sejam tão profundas. E talvez não tenham necessidade de mudança. E conseguem apenas tocar.
E é interessante porque o que tem de pessoas que compartilham essas coisas comigo, o que tem de gente ignorante que não consegue realmente entender essa dificuldade, às vezes quer dizer ou trazer alguma coisa de estudo. Então é tudo muito triste, porque no fundo pessoas igual a mim estão sempre sozinhas. Talvez eu esteja fazendo tudo isso para me sentir um pouco mais acolhido. Mas no fundo eu só queria acolher meu filho, minha filha. Ai, mas é isso. Eu vou me recompor, almoçar, tomar um murro agora do meu amigo, porque eu tô chorando, assim como eu dei um monte de murro nele quando ele tava chorando. Também nos abraçamos, nos acolhemos. E vou seguir o dia, estarei bem para os meus atendimentos da noite. Continuarei fazendo as coisas que têm que ser feitas. Estarei como estou e sempre estarei presente, como sempre estive, para o meu filho, para minha filha. Eu não vou desistir, eu vou continuar tentando. Nossa, que cara inchada. E por favor, continuem tentando também. Eu também preciso saber que vocês estão tentando. Eu tô retomando algumas coisas que eu sempre fiz no começo da minha reformulação de vida, 12 anos, que é viver o momento, né? Então, por mais que eu queira compartilhar mais desabafo, né? Eu vou encerrar por aqui, porque realmente o tempo é esse. Eu tava só esperando meu amigo chegar pra eu seguir o dia, que eu tenho coisa pra fazer. E que fica somente mais esse vídeo pra mostrar que nos bastidores são essas as verdades. E se eu tô fazendo tudo isso é pra transformar essa história. Os vídeos de alegria continuarão abertos, então serão complementos desse, tá? Só pra fechar, eu conversei com uma mulher que tem um marido que começou a usar droga depois de velho, que é muito comum, né? Se separou, ficou mal e começou a usar. Aí eu disse pra ela, eu falei, olha, eu busco um entendimento muito mais amplo sobre os aspectos do vício, e eu posso inclusive estar errado nisso. Porque o que nós temos na praça são vias muito protocoladas e que funcionam há muito tempo, né? E eu vivi. Hoje eu me permito expandir um pouco,
como eu falei, eu tenho me questionado se isso vale mesmo, né? Mas eu acredito que sim. E aí eu falei pra ela que geralmente ninguém quer parar de usar. O que acontece, né? Não é uma máxima, mas geralmente acontece onde as pessoas querem parar de sofrer, né? As pessoas querem parar de sofrer. E comigo foi isso, eu não quis parar de usar, eu quis parar de sofrer. Eu não aguentava mais usar, porque usando eu sofria. Aí ela falou, eu acho que ele precisa se fuder muito para poder conseguir parar. Eu falei, essa também é uma verdade, mas tem uma outra verdade nisso, que é o seguinte. Dependendo do nível da adicção da pessoa, né? Nem propriamente o aspecto da adicção, os aspectos de lições talvez não sejam tão suficientes, né? Às vezes a perda ou um grande dano ou uma grande dificuldade, uma grande problemática, ao invés de fazer com que a pessoa reaja, faz com que a pessoa se foda de vez, né? E o que eu tô sentindo é mais ou menos isso. Eu tô começando a viver uma série de dificuldades onde eu tenho me esforçado, como eu tô me esforçando a todo esse tempo, para reagir. Mas eu não tô conseguindo realmente viver de uma forma mais leve. Então esses efeitos, né, educativos de grandes perdas para uma mudança, às vezes eles são o estopim final de uma desgraça maior. E por isso é sempre muito complicado, muito delicado. Porque aí não entra um protocolo, aí entra a digital de cada indivíduo. Por isso eu insisto nesse trabalho, porque é uma sensibilidade que realmente ultrapassa a razão. Talvez as formas sejam essas, né? Um compartilhamento, muitos conhecimentos, uma tentativa infinita. Mas talvez eu esteja lutando dentro das dificuldades para não parar. E eu vou continuar tentando. Mas é isso. Valeu.